O Pão Nosso de Cada Dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus, com pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia. No mês de julho, com a edição especial Hebreus. 31 aulas nós teremos aqui falando sobre esta epístola. Lá no final, vou reservar 2 ou 3 dias para perguntas, dúvidas, para discussões gerais sobre o tema. Então, começando hoje, Epístola aos Hebreus. Lembrando que, durante esses dias, você poderá participar. Como? Enviando suas perguntas, dúvidas para a minha página Apocalipse Sem Mistérios, que está aí, né? Você está vendo aí na sua tela. Ou você pode ainda se inscrever no meu canal, participando, comentando os vídeos e lá também deixando seus comentários em cada aula. Finalmente, você pode usar o Instagram. Também você pode me achar no Instagram e ali fazer suas considerações também. Tem links aí na tela, tem QR Codes, enfim, escolha a melhor maneira para você acessar esses canais e falar com a gente. Epístola aos Hebreus. Eu não sei quantos de vocês já leram, já meditaram nessa epístola. De qualquer forma, temos a oportunidade de ver pela primeira vez ou rever o seu conteúdo nesses 31 dias. E nós não temos como falar da Epístola aos Hebreus sem entrar no contexto das epístolas gerais. Por quê? Porque Hebreus é a primeira, é uma das epístolas gerais. Então, para que você situe a Epístola aos Hebreus dentro do contexto bíblico, dentro do contexto da bibliologia, a gente vai falar aqui bem resumidamente sobre as epístolas gerais, ok? E para falar sobre elas, nós temos que entrar na questão da canonização do Novo Testamento. Ou seja, o processo como se deu a escolha e a definição dos livros sagrados que compõem os 27 livros do Novo Testamento. E talvez você não saiba, mas as epístolas gerais, elas ficaram por último nesse processo. As epístolas gerais, elas entraram dentro do cânon apenas no final do 3º século, mais ou menos. E a partir do 4º século, elas já figuravam entre os 27 livros do Novo Testamento. Mas por que elas ficaram para o final? Por conta da sua natureza, por conta que algumas delas, por exemplo, não tinham uma indicação clara de para onde elas foram escritas, quem era o seu autor, tá? E coisas dessa natureza. Então, por uma série de circunstâncias que eu não vou aprofundar aqui, as 8 ficaram para o final. Por isso são chamadas de deuterocanônicas, ou seja, entraram no segundo cânon. Tá? Deutero do grego segundo, no caso. Como Deuteronômio, né? Segundo a lei. Então, no finalzinho, elas vão se firmar no final do 3º e 4º século como livros oficiais, então, sagrados do Novo Testamento. Também tem um outro detalhe importante. Nós temos um grupo de epístolas chamado de Epístolas Judaico-Cristãs. E Hebreus também está junto, está inserida, né, nesse grupo aqui. Junto com Tiago, 1º, 2º Pedro e com Judas. Por que cristãos judaicas? Porque, notadamente, o seu conteúdo foram escritos para judeus que haviam se convertido ao cristianismo. É fácil notar isso tanto na introdução de algumas epístolas, quanto na forma como alguns assuntos são tratados. Então, esses 2 pontos eu queria colocar para vocês sobre a questão das epístolas gerais. Uma parte dela, cristãos judaicas, e todas elas entrando então para o cânon do Novo Testamento, por último, né, nos 3º e 4º séculos. Vamos ver até que Hebreus teve até um detalhe a mais nessa questão, eu falo depois. Além das questões canônicas que nós vimos aqui, as epístolas gerais também vão diferir das outras epístolas. Por quê? Porque elas têm diversos autores, né, no caso. Foram direcionadas para públicos amplos, diferente da maneira como Paulo escreve, às vezes para Romanos, para Efésios, ou para uma pessoa específica. As epístolas gerais são mais amplas, né? Aos cristãos da diáspora, aos hebreus, são bem abertas nesse contexto. Às vezes falta clareza na identificação de um ou outro detalhe da epístola em si. Continuando. Na introdução de Hebreus hoje, nós vamos falar sobre esses tópicos que estão aí na sua tela.
Ou seja, vamos falar sobre o livro, a autoria, o destinatário, proveniência, data, contexto histórico, versículo-chave, tema, propósito, informações gerais e vou mostrar um esboço do livro para que você tenha uma visão global da Epístola aos Hebreus, ok? Isso tudo hoje na introdução. O livro em si. Primeiro ponto, Hebreus é a maior das epístolas gerais. Não por conta do seu volume de textos, ela tem 13 capítulos e 303 versículos. Ele é maior, em alguns momentos, se você juntar algumas epístolas gerais, não dá Hebreus, tá? Mas não é só por isso, é por conta da profundidade do seu tema, daquilo que ela aborda, né, no ensino do autor. Possui uma estreita conexão com o livro de Levítico. Por quê? Porque ela vai fazer um paralelo entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, que a gente vai ver que vai ser relacionado com o sacerdócio de Melquisedeque, um ponto bem legal para a gente estudar aqui. E por último, ela não possui indicação de autor e nenhum título formal. Como assim? Então, se ela não tem o autor, isso é uma coisa que é mais comum, já sabemos com mais frequência, né? Nos estudos e coisas que a gente ouve, mas saber que ela não tem um título, então de onde vem o título aos Hebreus? Aqui é um ponto importante. Bom, a palavra Hebreus é usada para se referir aos judeus, né? Aos israelitas. O que é incomum, nesse caso aos Hebreus, é usar o termo hebreu para essa epístola no primeiro século, ou nos primeiros séculos ali. Por quê? Porque esse termo, ele surgiu onde? Com Abraão, lá em Gênesis 14, versículo 13, é chamado de Abraão ou hebreu. E o que significa essa palavra hebreu? Provavelmente, né, entende-se que ele deriva de Eber, né, um dos descendentes de Noé. Eber significaria homem que vem do outro lado. Ou seja, Abraão, para chegar a Canaã, ele atravessou o Eufrates, vindo lá de Ur dos Caldeus. Então, ele teria atravessado o rio. Então, o homem que veio do outro lado. Isso é um ponto bem interessante. E sobre isso até vou falar um pouquinho lá no final da nossa aula de hoje, ok? Então, é aí que vem o hebreu. Como eu falei, embora incomum para o uso do primeiro e segundo século, porque por ser um título muito antigo, no primeiro e no segundo século, o termo mais comum seriam os judeus, ou até mesmo israelitas, talvez. Ok? Autoria. Já vimos aí que a questão da autoria está em aberto. Não se sabe quem é o autor de Hebreus. Porém, tem umas coisas interessantes para a gente falar sobre essa questão. Essa discussão da autoria de Hebreus, ela vem de tempos antigos. Desde aqui, dá uma olhadinha na tela, né? Desde os pais apostólicos. Tá? Ela vai continuar depois entre os reformadores e permanece até os dias de hoje. Quanto mais tempo passa, mais difícil é dizer alguma coisa com certeza. Isso é um fato. Hebreus foi a última das epístolas a entrar no cânon, justamente por essa dificuldade em identificar o autor. E o autor da epístola, autor de um livro sagrado, era um dos critérios para que ela fosse inclusa, né, no cânon. Então, Hebreus, como se demorou muito essa discussão, ela vai permanecer até o quarto século ainda em suspense. O que mais aqui importante ainda sobre a autoria? Os pais apostólicos, tá? Vamos falar um pouquinho deles aqui para vocês. Quem eram os pais apostólicos, só para a gente explicar? Olha, dá uma olhadinha na tela nesse quadro em destaque, diz assim, ó. Os pais apostólicos foram homens que tiveram contato direto com os apóstolos, ou que foi citado por alguns deles. Para 3 indivíduos, Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, essa titulação é regularmente aplicada, principalmente Policarpo, para o qual existem evidências de contato direto com os apóstolos. No caso aqui com o apóstolo João, tá? Policarpo é um discípulo de João. E o que os pais apostólicos discutiram ali sobre a autoria de Hebreus? Desde 185, né? Eles já falavam sobre essa questão. E olha que interessante, do lado oriental da igreja cristã, porque o cristianismo tinha características diferentes no Ocidente e no Oriente. E essas diferenças vão ser tão importantes ou tão contundentes em alguns momentos, que vai provocar uma divisão, grande divisão da igreja em 1054.
Desculpe. Então, do lado oriental, nós vemos que eles achavam que entendiam que era Paulo o autor. Do lado ocidental, haviam duas vertentes. Tertuliano, né, sustentava que o autor fosse Barnabé, tinha sido Barnabé. Clemente e Orígenes de Alexandria, apesar de toda a argumentação diferente entre os dois, sustentavam a autoria de Paulo. Depois, quando chegou a Reforma, a questão da autoria de Hebreus voltou, né, à tona, a discussão foi retomada. E aí nós temos Lutero, Calvino e Erasmo falando sobre a questão. Lutero entendia que o autor era Apolo. Opinião que foi seguida por muitos, no caso aqui, apesar, né, de tudo ser um pouco de especulação, a gente sabe disso. Desculpe. Recentemente, alguns teólogos também falaram sobre a questão da autoria de Hebreus. Nós temos dois casos aqui que são até interessantes. Ramsay sugeriu que Filipe é o autor da carta, tendo-a escrito depois de ter contato com Paulo em Cesareia. Então, Filipe, você lê um pouquinho do livro de Atos, né? Ele estava lá em Cesareia, ele tinha 4 filhas que evangelizavam, profetizavam, melhor dizendo, e lá, então, teria tido contato com Paulo e escrito a carta. Uma outra especulação. Harnack sugere os nomes de Priscila e Áquila, judeus que orientaram Apolo quando ele chega em Éfeso, tá? E que vão lá ensinar melhor o caminho e a verdade para Apolo. Então, várias especulações aí, mas o grande fato é que, como disse Orígenes, só Deus sabe quem é o autor de Hebreus. Beleza? Destinatários. Essa questão é um pouco controversa. Por quê? Porque não se sabe ao certo para quem ele escreveu. Aos hebreus. Então, o público está muito aberto. Não fica claro para onde está sendo dirigida a epístola. Quando Judas escreve, por exemplo, ele fala, né, as 12 tribos que andam dispersas. Então, ele dá um foco para a carta. Né? Ele dá ali um público-alvo bem claro. Hebreus não é tão claro assim. Então, em Hebreus, não temos nós um grupo para o qual tenha sido especificamente enviada. Ainda que fosse, né, como eu falei aqui, uma comunidade aberta. O conteúdo da carta, porém, nos permite traçar um perfil das pessoas que o autor tinha em mente quando escreveu a epístola. Tá? Os destinatários, então, seriam os cristãos, né, judeus, que eu falei, né, é uma epístola cristã judaica lá atrás. Seria esse público que está recebendo essa carta e tem objetivos bem interessantes porque ele escreveu isso, tá? A gente vai falar já já. Quando nós analisamos, né, as exortações da epístola, o seu conteúdo, como eu falei, nós podemos tirar algumas conclusões sobre a comunidade alvo da epístola. Quais são essas conclusões? Primeiro, a preocupação recorrente do autor em demonstrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés. A superioridade da nova aliança, né, que Deus fez com o povo dele em Cristo, em detrimento da aliança que foi feita no Sinai. Isso aqui, né, quando o autor procura mostrar quanto era efêmero o sacerdócio levítico, a eternidade do sacerdócio de Cristo, ao comparar isso até com Melquisedeque, conforme a gente vai ver, então dá a entender, fica muito claro para a gente aqui que ele está falando com quem? Com judeus que haviam se convertido, né, ao cristianismo e que estavam sendo assediados, que tentados a voltar para a antiga religião. Essa é uma primeira consideração. Segundo, era uma comunidade que já tinha uma certa experiência cristã. Por quê? Porque sugere que eles tinham um tempo suficiente para estarem maduros. E o autor os exorta por conta disso, que apesar desse tempo, eles ainda eram imaturos na sua fé. A gente vai ver isso lá no capítulo 5 e no capítulo 6, tá? Em relação à proveniência da carta, também param algumas dúvidas. Por quê? Porque existe dificuldade, como nós vimos, em relação ao autor, em relação aos destinatários, então complica um pouquinho saber de onde ela veio, onde ela foi escrita. Porém, partindo de Hebreus 13:24, onde nós temos aí, olha, os de Itália vos saúdam, pressupõe-se que ela foi escrita na cidade de Roma. Mas, como ela também foi muito aceita no lado oriental, né, do Império, na Igreja Oriental, pressupõe também que ela tenha sido escrita na cidade de Alexandria, que foi um dos grandes centros cristãos da Antiguidade. Ok? Data que foi escrito Hebreus.
Os problemas citados na proveniência complicam, né? Aí, evidentemente, a identificação de uma data mais precisa para a Epístola aos Hebreus. Datas é um problema para todos os livros da Bíblia, tá, pessoal? Elas sempre são aproximadas, tá? Todas. Alguns, em função da falta de informações, como é o caso de Hebreus, dificultam um pouquinho mais. Porém, dá para se ter uma ideia, né, de uma data aproximada, baseando em alguns fatos aqui, alguns indicadores. Vamos ver quais são. Então, o primeiro fator é que o autor cita os sacerdotes e o templo em plena atividade. Nós sabemos que o templo foi destruído em 70 depois de Cristo pelo general romano Tito. E isso nos levaria então a uma data na década de 60, provavelmente entre 62 e 63 depois de Cristo. Porém, Clemente de Roma, tá, um importante personagem do cristianismo no primeiro século, vai citar a carta nos seus escritos lá em 95 ou 96 depois de Cristo. Isso nos remeteria para uma data posterior à escrita. Está até escrita a palavrinha errada anterior, mas é posterior, ok? Então, esses são alguns dos fatores, né, que influenciam sobre a data em si da carta. E quase chegando aqui no final, contexto histórico. A exemplo dos demais livros do Novo Testamento, Hebreus foi escrita num período onde Israel estava sob a dominação romana, que já prevalecia desde 63 a.C., quando Pompeu, então, anexa a Síria e a Palestina. Pompeu, no caso aqui, apesar de ter matado lá os sacerdotes que eram contrários ao regime romano, ele não mexeu em nada no templo. Pelo contrário, né? Ele manda limpar o templo e colocando ali os sacerdotes que lhe eram favoráveis, que a situação, que a religião continuasse normalmente em Israel. Mais ainda, esse é um período que havia assim, uma crescente tensão no ar. Por quê? Animosidade entre judeus e romanos que nunca, né, se deram bem por razões religiosas, principalmente, não só a questão da dominação. E tanto é que esse processo vai chegar num ponto crítico com a destruição de Jerusalém, do templo, no ano 70, conforme até mencionei aqui. E o último episódio dramático nesse confronto é a Massada, né? A famosa história de Massada, onde o último reduto judaico, então, desaparece na Palestina naquele período e inicia o período da dispersão, chamado, né, a diáspora, no caso. A essa altura, quando Hebreus foi escrita, independente dessa data mais anterior ou mais posterior, a verdade é que a igreja já era uma grande comunidade. Tá? Não estava mais limitada a Jerusalém, a Judéia, mesmo Samaria. Essa tinha chegado aos confins da terra por meio das viagens do apóstolo Paulo. Tá? A gente pressupõe que a viagem final de Paulo aconteceu mais ou menos até o ano 62. 62 ele já estaria até já chegando em Roma no seu primeiro período de prisão. Então, esse é mais um detalhe do contexto histórico. Versículo-chave de Hebreus. Eu separei aqui dois versículos que eu entendo que resumem essa epístola, que tem o seu bojo principal. Porque nos convinha tal um sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os sacerdotes, de oferecer de cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto ele fez uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Hebreus 7, 26 e 27. O tema: Cristo, o autor de um novo concerto. Esse é o tema da Epístola aos Hebreus. Se tivéssemos que mencionar uma palavra-chave aqui, eu diria que é melhor. Né? Vamos ver isso de diversas maneiras. Né? Cristo melhor em diversas circunstâncias comparado com os eventos do Antigo Testamento. Propósito do livro: prevenir os leitores acerca do perigo da apostasia. Eu toquei isso bem de leve lá no começo. Um mal terrível, um estado irreversível que eles poderiam cair se abandonassem, se deixassem a graça de Deus. E esse era o risco, porque eles estavam se encantando de novo com a religião do Antigo Testamento, com aquela aliança que havia sido suprimida
por Jesus Cristo. Outras informações da epístola, podemos dizer aí, 13 capítulos, 303 versículos, né? A maior das epístolas gerais, conforme eu disse. Faz parte da quarta divisão do Novo Testamento, epístolas gerais ou também chamadas católicas. Ocupa a 58ª posição entre os livros sagrados e a 19ª do Novo Testamento. E para terminar, um esboço do livro. A epístola pode ser dividida em 12 partes principais, como você está vendo aí na sua tela. Eu não vou ler todas elas, né? Você pode parar um pouquinho aí e conferir o conteúdo de Hebreus. E é nesse conteúdo que nós vamos navegar nesses 31 dias do mês de julho. Ok? Conclusão, queridos. Fechando aqui a nossa primeira aula sobre Hebreus. Nessa etapa nós vemos as principais informações sobre a epístola. Perceba que somente esse pouco de coisa que nós falamos aqui, nós temos muito para discutir e aprofundar o assunto. Mas nós estamos indo numa visão bem simples e superficial, até em alguns momentos, para que todos possam acompanhar e compreender. Vimos ainda que o vocábulo Hebreus significa homem que veio do outro lado. E aqui eu quero fazer uma aplicaçãozinha para o nosso dia de hoje. Podemos pensar nela como a epístola que Deus deixou para os que vieram do outro lado, né? Ou seja, vieram das trevas para a luz, tendo atravessado o rio da água da vida, que é Jesus Cristo. Tá? Então, essa é a primeira Deus. Agora nós temos o nosso tempo de falarmos com Ele, de orarmos ao Senhor, pedindo que a bênção dEle esteja sobre a nossa vida e sobre a nossa casa e a nossa família como um todo. Vamos orar? Querido Deus, nós te bendizemos, Pai, por mais um dia, bendizemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, aprendendo das Tuas coisas, aprendendo a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, a vida de cada um dos Teus servos que aqui estão. Que eles sejam cheios da Tua presença, da Tua graça, do Teu Santo Espírito, Senhor. Deus, que nesse estudo aqui nós possamos aprender ou reaprender, redescobrir a grandeza do que o Senhor fez, a grandeza de quem o Senhor é, a grandeza da aliança a qual nós pertencemos nos dias de hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, vem falar conosco nesses dias e nos abençoa. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, como eu sempre falo aqui nas nossas meditações e reflexões. Próxima aula, entramos no texto da epístola, Cristo superior aos anjos, e falaremos sobre a primeira parte, a comparação que o autor faz entre Cristo e os anjos. Ok? Então, Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.